Na clínica, nos meus atendimentos individuais, muitos homens dizem coisas do tipo: nossa, eu fiz tudo certo, e mesmo assim a mulher acabou se afastando. E quando a gente investiga mais, descobre um padrão de autoanulação silenciosa, ou seja, a pessoa às vezes nem percebe. O desejo, pessoal, precisa de dois indivíduos inteiros, não de alguém que foi se diluindo para caber na vida de uma outra pessoa. Quanto maior o medo de ficar sozinho, menor a capacidade de sustentar a atração. Você já percebeu que muitos homens bons, homens corretos, responsáveis, trabalhadores, emocionalmente disponíveis, acabam sozinhos? Não porque eles são ruins, não porque não tentam, e muitas vezes não porque faltou amor, mas porque eles repetem padrões invisíveis que eles nunca aprenderam a enxergar. Hoje eu vou te explicar, com base na psicologia e na experiência clínica, porque tantos homens bons acabam sozinhos e por que isso acontece principalmente quando eles atingem já uma certa idade, passando aí dos 30 e pouco, 40 anos. E olha, fica comigo até o final desse vídeo, porque esse vídeo aqui não é sobre culpa, é sobre consciência. Eu sou Paula Sanches, psicóloga e neuropsicóloga, e aqui no canal a gente fala sobre relacionamentos, comportamento humano e os padrões inconscientes que sabotam a vida afetiva, inclusive das pessoas que são boas. E se esse conteúdo faz sentido para você, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque assim você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é importante e ele vai levar esse vídeo para mais pessoas. E se você não está na nossa comunidade no WhatsApp, como é que você não está na nossa comunidade do WhatsApp? Já clica aqui no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado, no primeiro comentário que tiver aqui nesse vídeo. Clica nesse link, a comunidade é gratuita e nós estamos, olha, conversando, a comunidade está começando a bombar e a gente está conversando sobre vários temas super interessantes e é uma forma de eu estar mais perto de vocês. Bom, vamos começar. Por que uma pessoa boa, mesmo sendo boa, acaba ficando sozinha? O primeiro grande erro é confundir valor com atração. Muitos homens, principalmente os homens aí mais maduros, né? Eles cresceram ouvindo coisas do tipo: seja correto, seja responsável, seja um bom homem. E aí, eles foram. O problema é que ninguém explicou que valor pessoal não é a mesma coisa que atração emocional. Ser confiável é importante, ser ético é muito importante. Ser trabalhador também é importante, mas isso sozinho não sustenta o desejo. Um exemplo, olha, talvez alguém aqui nesse vídeo já tenha visto isso acontecer. Um homem admirável, íntegro, estável, mas que não desperta interesse romântico. E quando a relação começa, ela rapidamente esfria. Não porque ele não presta, mas porque ele ocupa um lugar seguro demais e pouco vivo emocionalmente. Uma outra coisa seria uma certa confusão entre estabilidade e presença. A atração, pessoal, não nasce da previsibilidade absoluta, ela nasce da presença emocional. E a presença é estar inteiro, é ter opinião, é sustentar limites, não desaparecer para manter o vínculo. E muitos homens bons acreditam que amar é se adaptar o tempo todo. E aqui entra o segundo erro. O excesso de adaptação vai matando o desejo. Então, quando o homem evita conflito a qualquer custo, concorda para não perder, se molda demais, se antecipa para agradar, ele vai deixando de ser percebido como um parceiro e passa a ocupar um outro papel, o papel de apoio emocional, do amigo confiável, de alguém seguro, mas não desejável. Entendeu? O desejo, pessoal, precisa de dois indivíduos inteiros, não de alguém que foi se diluindo para caber na vida de uma outra pessoa. Na clínica, nos meus atendimentos individuais, muitos homens dizem coisas do tipo: nossa, eu fiz tudo certo, e mesmo assim a mulher acabou se afastando. E quando a gente investiga mais, descobre um padrão de autoanulação silenciosa, ou seja, a pessoa às vezes nem percebe. Tem um outro ponto que eu acho bem importante trazer, que é o medo de perder é o que faz perder.
Agora vem essa parte bem delicada, mas ela é extremamente importante, tá? Quanto maior o medo de ficar sozinho, menor a capacidade de sustentar a atração. Quanto maior o medo de ficar sozinho, menor a capacidade de sustentar atração. Isso, pessoal, não é moral, é neuropsicologia. Os nossos estados internos aparecem no nosso corpo, aparecem no nosso tom de voz, na nossa postura, no ritmo da nossa fala, na necessidade constante de confirmação. A verdade dói para algumas pessoas e isso eu já sei. O corpo comunica o que a boca não diz. É assim que funciona. E quando o homem se relaciona a partir do medo de perder, a outra pessoa sente isso. Mesmo sem saber explicar, as pessoas sentem isso. Aí você pode estar falando aí, eu sei que vai surgir aqui nesse vídeo comentários do tipo, eu tô bem sozinho. Gente, tem vários aqui, em vários vídeos, pessoas falando que tipo, tô bem sozinho. Será? Muitos homens dizem, eu tô bem sozinho. E às vezes estão mesmo. Estão funcionais, produtivos, organizados, mas emocionalmente anestesiados. A solidão, pessoal, vai sendo normalizada até que o corpo começa a cobrar a conta. E como que ele cobra? Apatia, irritabilidade, vazio, sensação de que algo falta, mas a pessoa não sabe bem o que é. E aí a gente chega num ponto que é a maturidade emocional. E aqui entra uma verdade que é fundamental. Relacionamento, pessoal, não é solução para carência, mas isolamento crônico também não é sinal de força. O homem emocionalmente saudável não se relaciona porque precisa, ele se relaciona porque ele escolhe compartilhar. E isso exige algo que muitos homens bons nunca aprenderam: posicionamento emocional. O que realmente muda tudo? Ser um homem bom não significa se anular, viver com medo de perder a pessoa, evitar todo desconforto. Significa, na verdade, sustentar quem você é, tolerar tensões emocionais, permitir frustração, não negociar a própria presença. Isso é o que diferencia um homem apenas correto de um homem emocionalmente atrativo. Homens não acabam sozinhos por falta de valor. Eles acabam sozinhos por excesso de adaptação e falta de posicionamento emocional. Guarda bem essa frase que eu vou falar para você. Ser bom não é desaparecer, é permanecer inteiro. Se esse vídeo fez sentido para você, ou se você conhece alguém que vive dizendo, poxa, eu não entendo por que nunca dá certo, envie esse vídeo para essa pessoa. Às vezes tudo o que falta não é esforço, é consciência. A gente se vê então nos nossos próximos vídeos, toda segunda e quarta-feira, 1h30 da tarde. Até lá! Tchau, tchau!